eu tenho o privilégio nessa noite de compartilhar a palavra de Deus. E essa palavra viva, essa palavra que fala conosco, fala comigo e com você. E enquanto eu orava por essa noite, por esse privilégio tão grande de ser mensageira da palavra, o texto que o Senhor colocou no meu coração está lá em Mateus, no capítulo 3, nos versos 15 a 17. Vamos ler juntos? Diz assim: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou em batizar Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vamos juntos? Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pai, que a tua palavra, que é viva, fale a cada filho conforme a sua necessidade. Apesar da minha limitação, que o teu Espírito Santo e a tua unção complete e ensine a cada filhinho, a cada filhinha, como só o Senhor fala individualmente com cada um de nós aqui nessa multidão. Muito obrigada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Logo depois do batismo, dessa cena tão linda, e você pode imaginar com a sua santa imaginação, Jesus naquelas águas do Jordão, e a voz do céu como uma luz, como um raio vindo de luz do céu até ele, e o Espírito descendo como pomba. E eu tenho certeza que o pastor Domingos, a Renata, toda a caravana desta igreja que está lá em Israel, vão passar pelo Jordão. É um dos momentos mais preciosos, né? E quando nós imaginamos esse momento tão sublime, a gente continua lendo em Mateus. O próximo texto é Mateus capítulo 4, e já mostra Jesus. Temos a imagem de Jesus lá no Jordão? Cadê Jesus no Jordão? Jesus, depois dessa hora tão linda, ouvindo a voz do Pai, ele sai desse momento de refrigério, desse momento de afirmação, desse momento de identidade reafirmada para ele e diante de todos, porque todos ouviram a voz, não é? Ele sai desse momento tão sublime, e Mateus 4 começa dizendo: então o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E as tentações de Jesus foram 3. Em 2 delas, o diabo começou com a frase: se és filho de Deus. Como nessa que está aqui na tela: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. É como se imediatamente após Jesus ter ouvido a voz do Pai, reafirmando a identidade de filho, o tentador já viesse questionar aquela exata afirmação. Se você é filho de Deus. Às vezes a gente pensa que as tentações de Jesus têm outros sentidos, mas o principal é questionar a voz que ele havia acabado de ouvir. Não é muito diferente do que aconteceu ali no Éden. Você se lembra lá no início, no jardim, quando Adão e Eva estavam em plena comunhão com Deus? A serpente se aproximou e o diabo perguntou para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Que você não deve comer de todas as árvores do jardim?
ele distorce. Ele procura nos fazer questionar e duvidar a voz de Deus. É como hoje algumas pessoas pegam a Bíblia, interpretam como querem, não aceitam o que está escrito ali no texto literal. E aquilo que está tão claro dito ali para nós, que é pecado, as pessoas já começam a dizer, não é bem assim que Deus quis dizer. E temos aí igrejas celebrando casamento gay, por exemplo, no nome de Jesus. Quando está tão claro na palavra que é uma abominação. E não apenas esse pecado, como tantos outros. E as pessoas vão convivendo com o pecado, distorcendo o que Deus disse. É a serpente, a mesma que estava lá no início. E ele veio até Jesus dizendo, se você é filho de Deus, questionando a voz que ele havia acabado de ouvir no Jordão. Quem está comigo aqui? E eu queria que a gente prestasse atenção nessas 3 tentações que Jesus sofreu e que o Espírito de Deus é que permitiu e o conduziu ao deserto para ser tentado, porque se ele foi tentado, nós também vamos ser tentados. E nessa primeira tentação, o que eu vejo é que ele estava sendo tentado na necessidade. Está escrito que Jesus, ele jejuou 40 dias, não foi? 40 dias sem comer e sem beber. Tem a tela aí da necessidade? E é na hora da necessidade que a voz do Pai vai nos sustentar. Quando nós estamos numa necessidade, nós estamos num momento de fragilidade. A gente precisa prestar mais atenção. Está escrito que depois de 40 dias, ele teve fome. É como se ele tivesse tido uma graça especial durante aqueles 40 dias. E então ele teve fome. A fome é uma necessidade legítima. Não existe pecado em ter fome. Não existe pecado na necessidade natural. Por exemplo, o apetite sexual. Graças a Deus que você tem desejo sexual. A não ser que você tenha nascido e escolhido por Deus para ter o dom do celibato. O apóstolo Paulo fala que a gente deve honrar e é digno de honra aquele servo, aquela serva de Deus que não se casa para servir o Senhor. Geralmente, quem faz essa escolha é porque não deseja se casar. Né? Se você deseja se casar, você não tem o dom do celibato. Ainda assim, você pode fazer essa renúncia. Mas, geralmente, quem tem o dom do celibato, né, foi dotado por Deus e não tem o desejo de se casar, um desejo sexual. Então, o apetite sexual é uma fome, é uma necessidade legítima. E é nessa hora que bater a fome, de fragilidade, que o tentador vai se aproximar. Quando você está super bem, louvando ao Senhor, com os irmãos na igreja e tal, essa tentação passa longe. Mas quando você está lá, na sua casa, sozinho, sozinha, talvez você já tenha vindo de experiências sexuais anteriores, ou talvez você já foi viciado na pornografia, viciado na masturbação. É na hora que a fome sexual bater a sua porta, que o tentador vem junto com aquela fome legítima. A fome não é pecado. A tentação não é o pecado. O que você vai fazer na hora da fome é que é a sua resposta. Jesus, ele tinha fome naquela hora. Mas sabe o que é que ele fez?
Ele respondeu, vamos ler lá de novo a nossa tela anterior? Ele respondeu para Satanás assim, vamos ler juntos? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Olha, Satanás, o meu alimento para matar essa barriga que está roncando, essa fome aqui, o que me alimenta não é só o pão natural. Eu já aprendi que o meu verdadeiro pão é a palavra que sai da boca de Deus. É a hora de você que está sendo tentado pelo seu apetite sexual. Glória a Deus, você é natural, você é gente, você vai se casar um dia. Amém, irmão? Amém, irmã? É na hora da fome, é você entrar num chuveiro gelado, é você se ajoelhar na beirada da sua cama, é você pegar a sua Bíblia, é você colocar um louvor, é você ligar para o discipulador, é você dizer, ora comigo, é você comer o pão celestial. É você escolher o pão da vida, e é um milagre. Jesus falar que a palavra de Deus era o pão que ia matar a fome da barriga dele. Pois sacia todas as nossas fomes. Seja qual for a sua fome, no momento de necessidade, no momento de fragilidade, a voz do Pai vai sustentar você. Um problema é que muitas pessoas não esperam a provisão de Deus. Está escrito que no final da tentação de Jesus no deserto, os anjos de Deus vieram e o serviram. Aleluia! Trouxeram pão de verdade para ele comer. Os anjos de Deus vieram e o serviram. Aí está aí você, né, com aquela fome, aquele apetite, né, sexual. E aí, Senhor Jesus, mas aí não aguenta esperar a provisão de Deus. Apressa, acelera, atropela, passa na frente do tempo, dos processos de Deus, ao invés de esperar o melhor de Deus. Quantos casamentos precipitados. Jovens namorando e se defraudando, de repente não conseguem sair desse relacionamento, porque já houve o quê? Um entrelaçar da alma. Atravessaram os limites. Quando o jovem cristão começa a namorar, tem que tomar muito cuidado. Porque ele está namorando para saber se é a vontade de Deus que aquele relacionamento faça de vocês um casal para a vida toda. Se começa a beijar, começa a abraçar, começa a agarrar, começa, você sabe, né? A esquentar. Depois, para esfriar, minha gente. Cuidado. É na hora da fragilidade que o tentador se aproxima. Glória a Deus pela fome sexual, mas espere a provisão de Deus. E ela virá no final, quando você vencer o tentador. Eu e meu esposo temos testemunhos muito parecidos, porque nós dois escolhemos, não é, terminar relacionamentos anteriores que nós entendemos que não era a provisão de Deus para nós. E foi muito difícil. Porque quando você está naquele momento, no relacionamento, ainda mais se você já se envolveu de alguma forma fisicamente com aquela pessoa, você se entregou de alguma forma àquela pessoa. O meu esposo, por exemplo, ele estava totalmente longe dos caminhos do Senhor, então ele vivia como casado. E ele teve um encontro com Jesus, e graças a Deus ele terminou aquele relacionamento. Foi muito difícil, porque eles já viviam toda a intimidade. Foi muito difícil. Ele se santificou ao Senhor. Quando nós começamos a namorar, nós tivemos um namoro lindo. Foram 2 anos, 1 ano e 11 meses. E eu me lembro uma vez, olha, vou ser bem vulnerável aqui para vocês.
mas é na minha vulnerabilidade que eu creio que eu estou edificando você. Amém? Eu me lembro uma vez, a gente tinha ido comer um sanduíche no McDonald's, e aí depois do sanduíche, a gente foi para o carro e ele me levar para casa, aí a gente foi, deu um beijinho, aí o beijinho foi ficando mais longo, de repente comecei a sentir um calor assim, sabe? E eu me lembro direitinho, gente, a gente empurrou um ao outro, sabe? Foi muito especial, nunca vou me esquecer daquilo. A gente empurrou assim um ao outro, sabe? Veio um constrangimento do Espírito Santo. Veio um constrangimento do Espírito Santo e naquele momento no carro, nós oramos, nós pedimos perdão ao Espírito Santo. E o restante daqueles anos, gente, nós tivemos um namoro tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então eu quero encorajar você. O Gustavo, essa história para mim, os anjos do Senhor. Então, os anjos do Senhor vieram e o serviram, eles nos serviram, nós somos a provisão de Deus um para o outro. Amém? E essa tentação da necessidade, ela vem em muitas outras áreas. Não é porque você é filho de Deus que você vai sempre ter o carro melhor do ano. E aí Satanás vem sussurrando, se você é filho de Deus, por que você não tem? Por que é que você não está usufruindo do melhor? Por que é que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que é que Ele está permitindo você passar essa vergonha? É na hora da fome, é na hora da necessidade que Ele vem questionar a nossa identidade de filho. E a nossa resposta vai ser como a de Jesus, amém? Não é carro, não é roupa de marca, não é status social que me define, não é a minha condição financeira que me define. O que me definiu foi a voz que eu já ouvi, que me chama de filho amado. E eu vou esperar, porque os anjos de Deus virão me trazer a provisão do céu. Aleluia. A voz do Pai me sustenta na necessidade. Mas a voz do Pai também define o meu valor. Nós somos chamados de reis e sacerdotes. Nós temos realeza, nós somos nobreza, nós somos filhos do rei, príncipes e princesas. O nosso valor também vai ser questionado por Satanás. Se você é filho de Deus, me prova isso. Nós somos tentados a provar quem somos. Somos tentados a dar satisfação para as pessoas, a convencê-las de que somos, do nosso valor e da nossa capacidade. Mas é o Espírito que vai nos conduzir ao deserto para resistirmos essa tentação. Essa é a tentação do espetáculo. Nós lemos em Mateus 4, de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Pastor Domingos com a caravana, com certeza vão passar ali naquela esquina, essas ruínas, essa muralha que está ali é do templo, dos templos de Jesus, a parte mais alta. Jesus foi levado por Satanás àquele pico e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, não é? Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Vai lá, Jesus, mostra quem você é, prova. Faz um espetáculo aí, todos vão crer em você. Quantas vezes nós somos tentados a dar o show, como se o nosso poder, os dons do Espírito Santo, como se a autoridade que temos em Cristo Jesus, como se a nossa realeza
existisse para provar alguma coisa para alguém. Jesus também foi tentado, não só aí, no início, quando estava começando o ministério dele, mas ele foi tentado também lá na cruz. Se és filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Mentira. Provar alguma coisa para as pessoas é uma tentação sem fim. Está escrito que até quando ele ressuscitou, muitos o viram. E alguns não creram. Nem o Jesus ressurreto, que atravessava paredes para estar com eles, que apareceu durante 40 dias de diversas formas, e eles puderam tocá-lo, puderam colocar a mão nas suas feridas, do seu lado que foi rasgado, comeram com ele. Nem Jesus ressurreto conseguiu provar para todo mundo que ele era rei. Quem é que vai conseguir satisfazer essa cobrança das pessoas? Ninguém. Você não deve viver para se provar para os outros. Hoje em dia essa tentação aparece aí na forma das redes sociais. A gente parece que não vive mais o momento. Ele só foi vivido se ele virou post no Instagram. Não é assim? E a gente escolhe os melhores momentos, claro, para provar que a gente está em alta. E se você ia mostrar ali, né, aquela jantinha em casa com família, aquela comidinha gostosa que sua mãe fez para você, seus irmãos e seus pais no sábado à noite, aí quando você ia postar, tá lá a galera num super japonês aí da cidade, aí você fala, acho que eu não vou postar a minha foto não. A gente se compara e a gente quer provar alguma coisa para alguém. A tentação do espetáculo está aí, mas o que é que Jesus respondeu? Ele disse para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem define o meu valor não é a opinião das pessoas. Jesus não se jogou do alto do templo e Jesus não desceu da cruz. Ele não se importou que pensassem que ele estava sendo derrotado naquele momento. Ele se deixou ser humilhado, ele se deixou ser despido, ele recebeu todas as cuspidas na cara, ele recebeu os açoites, quando ele poderia, num instante, chamar miríades de anjos, não é? Ele se deixou. Quando a gente sabe quem é, a gente ouve as afrontas, as cobranças, e a gente não responde de volta. Uma vez, eu ouvi o pregador T.D. Jakes dizendo, diante de muitas críticas, a gente que está à frente na linha de batalha, às vezes como representantes, não é, da igreja, do corpo de Cristo, a gente está com o microfone na mão, a gente apanha muito. E ele disse que numa das provas que ele passou, das tentações que ele passou, diante de afrontas assim, ele se lembrou da lua e dos cães. Ele disse, eu sempre vejo os cachorros latindo para a lua, mas eu nunca vi a lua respondendo aos cachorros. Quando você sabe quem você é, que você é filho, que você é filha, que você é realeza, que você é nobreza, você não precisa responder aos latidos. Quem está aqui comigo? Deixe falar. Você que está aí guardando a sua pureza, a sua sexualidade preservada, esperando no Senhor. Deixem falar que você é sapatão, que você é gay. Deixa falar. Deixa falar. Prova que você é homem. Prova que você é mulher. Prova. Você não tem que provar nada para ninguém. Você sabe quem você é. Você sabe que você está esperando que no final os anjos do Senhor venham te trazer a provisão, não é? Você não tem que provar nada para ninguém. Você não, olha, as pessoas mais ricas do planeta não vestem as grandes marcas. Porque elas não precisam provar nada para ninguém. E tem gente fazendo dívida, sem comer direito em casa, para usar uma bolsa, um sapato. Quem está me entendendo? Você não precisa defender quem você é.
A próxima tentação que Jesus passou, e a gente vai passar por ela também, é a tentação do atalho. A voz do Pai me sustenta até o fim. E o caminho que Deus tem para nós é um caminho estreito. Esses dias eu gostei muito de um post que eu li, diz assim, que a porta não passou por reformas, ela continua estreita. Uma vez eu vi também uma chargezinha, né, de um menino carregando a cruz e estava assim muito pesada. Então ele teve uma ideia. Aí o próximo quadrinho, ele pega um serrote e serra um pedacinho da cruz. Aí ela fica mais leve, aí ele fica feliz e consegue carregar a cruz mais fácil. Aí ele vai caminhando, daí a pouco ele já está cansado, ela já está pesando de novo, né? Aí ele foi lá, serrou mais um pedacinho, até que no próximo quadro ele chega diante de um abismo. E o que havia do outro lado era o céu. E para chegar lá, como ele faria? Ele precisava colocar a cruz que ele tinha carregado como a ponte. Jesus disse, eu sou o caminho, não é? A verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Quando naquela caricatura ele tenta colocar a cruz que ele carregava, ela não dava, porque ele havia serrado alguma parte. O evangelho pode parecer pesado, pode parecer uma loucura, nós somos criticados. Outra historinha que eu gosto muito é a do avião, em que todos ficavam rindo daquele passageiro que estava com o colete salva-vidas. E aquele colete salva-vidas era muito desengonçado, era incômodo. E todos ficavam apontando para ele, rindo. Mas eles não sabiam o que eles tinham ouvido, que o avião estava caindo. Esse mundo está perdido. Esse mundo está acabando. Nós estamos aceleradamente rumo ao fim e você precisa do seu colete salva-vidas. Quem não estiver preparado vai perecer, por mais que seja apertado, estreito, incômodo, difícil. É só a cruz que vai nos levar à salvação. E os atalhos são oferecidos. Satanás disse para Jesus, vamos ler? Está lá em Mateus 4, verso 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, seu esplendor, e lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Pensa aqui comigo. Jesus veio ao mundo, o próprio Deus encarnado, para restaurar todas as coisas que haviam sido perdidas. O próprio Deus, Criador, se fez homem para nos reconciliar com o Pai. Qual é a cena final que nós sabemos que lhe aguarda? Está escrito lá em Filipenses, que ele que deixou toda a sua glória se esvaziou, assumindo forma de servo, morrendo a morte de cruz. Ele, por isso, recebeu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Está escrito que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a cena final. Todos os reinos do mundo se prostrarão e adorarão a Jesus. Em Apocalipse nós lemos que as nações trarão as suas riquezas, e glória, e honra, e poder, e domínio, e sabedoria. Tudo será trazido aos pés do Cordeiro diante do trono. O Cordeiro que foi morto
receber tudo isso. E Satanás, antes que ele fosse sacrificado como cordeiro na cruz, estava oferecendo um atalho. Olha, vem Jesus, se você se prostrar agora, todos os reinos do mundo que me pertencem, que me foram entregues, não é? Eles vão se prostrar e te adorar. É como se Jesus não precisasse passar pela cruz. Como se ele não precisasse passar por todo o sofrimento em nosso lugar, para que o seu destino fosse cumprido. Eu não sei qual é o seu destino, mas Deus já te deu alguns vislumbres. Talvez, né, como a Aninha que estava cantando aqui, você já nasceu aí com um dom tão lindo, uma voz tão linda, e você gosta de cantar, e você já vislumbra, né? Dentre tantos outros talentos, isso se destaca e você vai ser um adorador, uma adoradora. Ou você tem aí uma mente brilhante como meu marido, um filósofo, um escritor. Você ama estudar e você vai fazer seu mestrado e seu doutorado e o pós-doutorado e isso e aquilo. E você vê o vislumbre de um destino que Deus traçou para você. E Satanás vai apresentar atalhos, como se você pudesse alcançar o sonho de Deus para você, alcançar o propósito final de Deus para você, sem cumprir todo o trajeto. Quantos cantores nós vemos por aí, que começaram nas igrejas? Deus tinha influência para a voz deles levar vida, para a voz deles levar salvação. Mas eles se corromperam, pegaram um atalho. E hoje o que é que a voz deles leva? Perdição. O que é que eles mesmos estão vivendo? Quantas pessoas pegam atalhos na sua profissão, se corrompem. Deus quer exaltar você como Ele exaltou Jesus a um lugar bem alto. Ao lugar que Deus quer levar você, Satanás não pode te levar. Mas geralmente, a exemplo de Jesus, a exaltação só virá depois da humilhação. Então você tem que dizer não às tentações do atalho. Dizer não às tentações de se corromper, mesmo que o que venha até você pareça com o seu destino, não é. Eu não sei quais atalhos você tem tomado, mas hoje você pode se arrepender e resistir ao diabo e dizer como Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu vou esperar a exaltação que só Deus pode me dar. Eu quero chegar aonde Deus tem preparado para mim. Mas eu não vou chegar por atalhos. Por mais que seja difícil, eu ainda vou passar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. E agora volto lá no início. Por que a gente pode perceber que Jesus conseguiu? Por que Jesus venceu as tentações de Satanás naquele momento? Queria que os músicos viessem me ajudar aqui agora. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele saiu do Jordão com a sua identidade afirmada. Ele é filho. E não apenas filho, filho amado. Filho amado em quem o Pai tinha o seu prazer. Ah, Ana, é claro, né? Jesus, está falando de Jesus, né? Jesus que multiplicava pães, que transformou água em vinho, ressuscitou Lázaro. Claro que ele sabia quem ele era. Espera aí. Nesse momento, Jesus não havia realizado nenhum dos seus milagres. A voz de afirmação do Pai veio antes de qualquer realização ministerial.
Talvez você se sinta assim tão pequeno. O jovem está começando a caminhada. Você já é amado pelo Pai, independente das suas conquistas e realizações. Eu tenho 2 filhos, né? O Isaac e o Benjamin. Eu quero até mostrar uma foto da gente. Tem a foto da minha família, a gente está lá no sul da Flórida. Essa é uma foto do aniversário do meu esposo. A igreja fez uma festa para ele. É a igreja diante do trono, Before the Throne Church. E eu falei para o Benjamin, Benjamin, volta e meia a gente fala, olha nos meus olhos, o que está escrito aqui nos meus olhos? E quando ele era menorzinho, ele ficava olhando, tentando, mamãe, não estou lendo nada, não tem nenhuma letrinha. Até que agora ele já aprendeu, né? Gustavo também fala, Benjamin, olha nos meus olhos, o que está escrito aí? Que você me ama. E a gente fala, por que eu te amo, filho? Porque eu sou seu filho. Nós amamos os nossos filhos. As obras de arte que eles fazem, os rabiscos deles, para nós são mais valiosos do que obras de arte caras de artistas tão famosos. São os rabiscos deles que a gente guarda nas caixas de recordação, que a gente coloca em porta-retrato, coloca em moldura. Não é pela habilidade, não é pela capacidade. Antes mesmo deles começarem a produzir alguma coisa de valor nesse mundo, eles já são o nosso prazer. Por quê? Porque eles são filhos. Se você quer sair daqui essa noite, estar preparado para passar na prova. Você sabe que quem não passa na prova, passa de novo por ela, não é? Até passar de fase, não é? No joguinho, você tem que vencer aquela fase, está comigo? Se você quer ser aprovado e receber a provisão dos anjos do Senhor para saciar a sua necessidade, se você quer ser aprovado, não ficar provando mais quem você é para ninguém, se você quer ser aprovado e não tomar nenhum atalho, mas ser sustentado para carregar a sua cruz até o fim, receba o amor do Pai por você. Ouça o Espírito Santo que afirma que você é filho. Que dentro de você, como está escrito, ele clama, Abba, Pai. Eu declaro que você entra num novo tempo de relacionamento com o Pai Celestial. E que o Espírito Santo, que falou naquele dia no Jordão, fala com você hoje e vai falar todas as vezes que você precisar ser lembrado. Abba, Abba, Abba. Ele clama dentro de você. Ele vai gritar, ele vai te ensinar a gemer e a gritar pelo Pai. Aleluia. Você pode ficar de pé diante do Pai e pedir a Ele: eu preciso ouvir tua voz.